sejam todos bem-vindos à TV Educates. Eu sou o professor Carlos Eduardo e temos como tema da nossa aula de hoje questões contextualizadas com MMC. Dentro do Código de Habilidade, o nosso objetivo é resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum por meio de estratégias diversas sem a aplicação de algoritmos. A nossa intenção da aula de hoje é dar uma revisão no nosso MMC e efetuarmos várias correções de algumas questões para desenvolver o nosso aprendizado. Então, MMC é o mínimo múltiplo comum, que corresponde ao menor número inteiro, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Então, percebam que eu tenho que partir do múltiplo. Vamos conferir alguns exemplos do múltiplo 3, 4 e 5. Lembrando a vocês que múltiplo são os resultados que vêm de uma multiplicação. Então, por exemplo, os múltiplos de 3 são os números que multiplicados têm o número 3. 3 vezes 1 seria 3, que é exatamente o primeiro múltiplo. 3 vezes 2 seria 6, que é o próximo múltiplo de 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. E percebam que eu estou praticamente efetuando a tabuada do número 3. Ou seja, todos os números da tabuada do 3 são múltiplos de 3, pois vem de uma multiplicação com o número 3. 3 vezes 7, 21. E assim sucessivamente. Lembro a vocês que os múltiplos eles são infinitos, justamente porque nós podemos efetuar infinitas multiplicações. Agora vamos para o múltiplo do número 4. Múltiplo de 4 são os números que partem de uma multiplicação com o número 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. E assim sucessivamente. Então, para encontrarmos os múltiplos de 4, basta efetuarmos as multiplicações com o número 4. Para os múltiplos de 5, efetuamos as multiplicações com o número 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E assim sucessivamente. Então, podemos perceber que para encontrar os múltiplos, basta uma multiplicação. Mas agora vamos conferir qual que é o menor múltiplo em comum quando efetuamos uma relação entre números. Percebam que eu quero encontrar agora o menor múltiplo para o número 3, que também é incomum para o número 4. No número 3, dentre os múltiplos, e no número 4, dentre os seus múltiplos, o primeiro número que se repete tanto no 3 quanto no 4 é o que nós chamaremos de menor múltiplo comum, pois é o menor múltiplo do 4, que também é o menor múltiplo do 3. Esse é um exemplo de MMC, menor múltiplo comum. Agora, para os múltiplos de 3 e 5, o menor múltiplo comum é o menor número que aparece no 3 e também aparece no 5, que seria o número 15. 15 é o menor múltiplo em comum para o 3 e para o 5. Então, através dos múltiplos, nós podemos sim encontrar os menores múltiplos, através dessa multiplicação. Agora, entre o número 4 e o número 5, nós temos que 20 é o menor número que aparece tanto na multiplicação de 4, quanto na multiplicação do 5. Essa é um dos métodos que podemos utilizar para calcular o MMC. Outra forma que podemos prosseguir seria utilizando o nosso MMC. Seria 3 e 4. Supondo que eu queira calcular agora o MMC entre o número 3 e 4, utilizamos um método semelhante à fatoração. Então, tenho que encontrar quais são os números que dividem 3 e o número 4. Iniciamos pelo primeiro número primo, que é o número 2. Se um desses números for divisível por 2, nós utilizamos o número 2. E percebam que 4 é par, então eu posso efetuar essa divisão. 3 não dá para dividir por 2, repetimos o 3. E agora temos 4 dividido por 2, que será 2. Mais uma vez, faço a divisão por 2, pois temos outro número par.
O 3 não é divisível por 2, repetimos o 3. E agora eu faço a divisão. 2 por 2 é 1. Sempre que chega em 1, finaliza aquela coluna, mas ainda temos a coluna do número 3. Como o 3 não é divisível por 2, tento pelo próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 será exatamente 1. Agora que chegamos em 1 em ambos os casos, basta multiplicarmos o resultado que nós temos à direita. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Que é exatamente o menor múltiplo que nós encontramos entre 3 e 4. Agora que conseguimos relembrar como utilizamos o MMC, vamos prosseguir para as nossas questões. Exercício 1. Dois irmãos moram juntos e costumam fazer longas viagens em seus trabalhos. João é maquinista de trem e fica sempre 20 dias fora de casa a cada viagem, folgando no 21º dia. Antônio é piloto de avião e ausenta-se de sua casa por 8 dias, tendo o 9º dia para descansar. Se ambos os irmãos iniciaram uma viagem hoje, daqui a quantos dias eles poderão encontrar-se em casa? Então, nós temos as seguintes informações. O João, ele passa 20 dias fora e somente no dia 21 é que ele fica dentro de casa. Então, a cada 21 dias, ele volta para sua casa. João estará em casa a cada 21 dias. Agora, o seu irmão, Antônio, que é piloto de avião, se ausenta por 8 dias e só no 9º dia é que ele está em casa. Ou seja, a cada 9 dias é que ele se encontra em sua residência. Então, o nosso Antônio se encontra em casa a cada 9 dias. E os dois partiram de uma viagem no mesmo dia. E eu quero saber, a partir de quantos dias, após o seu último encontro, eles vão se reencontrar. E agora nós temos uma questão de MMC. Para efetuarmos esse cálculo, é necessário o MMC entre 21 e 9. Eu quero saber qual que é o menor múltiplo que vai aparecer tanto para o 9 quanto para o 21. Efetuamos o nosso MMC. Iniciamos pelo número 2 e eu verifico, um dos números é divisível por 2? E na nossa identificação sabemos que não, pois os ambos números são ímpares e o 2 só divide números pares. Partimos para o próximo, que é o número 3. E na divisão, 3 divide tanto o 21 quanto o 3. Utilizamos o 3. 21 dividido por 3, 7. 9 dividido por 3 é o próprio 3. Percebam agora que temos mais um número que é divisível por 3, que é o próprio 3. Utilizamos o 3 novamente. 7 não é divisível por 3, repito 7. E 3 dividido por 3 é 1. Quando chega em 1, finaliza aquela coluna. Agora vamos para o número 7. 7 não é divisível por 3, nem pelo próximo primo, que seria o 5, mas é apenas divisível por 7, justamente por ser um número primo, que é divisível por 1 e por ele mesmo. 7 dividido por 7 é exatamente 1. Quando chegamos em 1, finalizamos o nosso MMC. Agora, para encontrarmos o resultado do MMC, basta multiplicarmos os números que utilizamos na divisão, que seria o 3 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63. Isso quer dizer que eles vão se reencontrar daqui 63 dias novamente. Ou seja, a cada 63 dias, eles voltam a se reencontrar nos seus dias de folga. Exercício 2. 3 ciclistas percorrem um circuito saindo todos ao mesmo tempo, do mesmo ponto, e com o mesmo sentido, ou seja, todos vão na mesma direção. O primeiro faz o percurso em 40 segundos, o segundo em 36 segundos, o terceiro em 30 segundos. Com base nessas informações, depois de quanto tempo os 3 ciclistas se reencontrarão novamente no ponto de partida pela primeira vez? Então percebam aqui, o primeiro faz a volta em 40, o segundo em 36 e o terceiro em 30 segundos. Eu quero saber em qual momento os 3 vão cruzar a volta, vão dar a volta juntos ao mesmo tempo. Mais uma vez, temos uma questão de MMC. É necessário efetuar o MMC entre o número 40 36
e o número 30. Vamos conferir quais são os números que dividem 40, 36 e 30. Iniciamos sempre pelo número 2. Como todos são pares, eu posso dividir todos os números por 2. 40 por 2 será 20. 36 por 2 será 18. 30 por 2 será 15. E finaliza aqui com 2 na primeira divisão. Mais uma vez, tem algum dos números que eu posso dividir por 2? E temos sim 20 e 18. Enquanto houver pelo menos um que possa dividir, continuaremos a divisão. Dividiremos por 2, 20 por 2, 10, 18 por 2, 9 e 15 não é divisível por 2, repetimos o 15. Agora temos apenas o número 10 como divisível por 2. 10 por 2, 5. Repetimos o 9, que não é divisível, e também repetimos o 15. Vamos para o próximo número primo, que seria o número 3. O 3 divide o 9 e o 15, então utilizamos o número 3. 5 não é divisível por 3, repito 5. 9 dividido por 3, 3. E 15 dividido por 3, 5. Mais uma vez, temos o 3 que é divisível por 3, então utilizo o 3. Repito o 5, que não é divisível. 3 dividido por 3 é 1. Finaliza aqui essa coluna. E 5 não é divisível por 3. Repito o 5. O próximo número primo seria o 5. 5 dividido por 5 é 1. E o outro 5 dividido por 5 também será 1. Percebam que chegamos em 1 nos 3 casos. Quando chegamos em 1, finalizamos ali o nosso MMC e basta multiplicar os números que encontramos na nossa divisão, que seria então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Vamos efetuar essa multiplicação e encontrar o nosso resultado do MMC. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 3, 72, e 72 vezes 5 é exatamente 360. Isso quer dizer que após 360 segundos, os dois vão cruzar a linha de chegadas juntos mais uma vez. Então, ao efetuarmos o MMC entre 40, 36 e 30, encontramos o próximo tempo que é necessário para eles se encontrarem novamente na linha de chegada, que é 360 segundos. Exercício 3. Uma escola deverá distribuir um total de 420 de bolas de gude amarelas e 300 bolas de gude verde entre alguns de seus alunos. Cada aluno contemplado receberá o mesmo número de bolas amarelas e o mesmo número de bolas verdes. Então, se um aluno recebe 2 bolas amarelas, todos os dois também vão receber 2 amarelas. Se recebe uma verde, todos os outros também vão receber apenas uma verde. Sabendo que a escola deseja contemplar a maior quantidade possível de alunos, quantos alunos serão contemplados? Então, nós vamos ter que fazer aqui, mais uma vez, o nosso MMC, só que neste caso eu tenho que encontrar o maior divisor comum, que seria o nosso MDC, entre 420 e 300. Tenho que saber quantas formas eu posso dividir o 420 e o 300, de forma que cada um deles receba a mesma quantidade. No nosso MDC, é necessário que sejam os dois números ao mesmo tempo, tanto o 420 quanto o 300. Começamos pelo número 2. 2 divide 420 e 300? Divide, pois ambos os números são pares. 420 dividido por 2, 210. 300 dividido por 2, 150. Efetuamos mais uma vez a divisão por 2, pois ambos os números são 2. 210 dividido por 2, teremos 105. 150 dividido por 2 será igual a 75. Lembrando a você que agora é um caso de um MDC, maior divisor comum. Então, eu tenho que utilizar um número que divide tanto o 105 quanto o 75. Como ambos são ímpares, não posso dividir por 2. Tentamos pelo próximo número primo, que é o número 3. A soma dos algarismos do 105 seria 1 mais 0, que dá 1, mais 5 dá 6. E 6 é divisível por 3, então podemos dividir esse número por 3. 75 tem os algarismos 7 e 5. 7 mais 5, 12.
Se 12 é divisível por 3, que a soma 75 também será. 105 dividido por 3 é exatamente 35. 75 dividido por 3 é exatamente 25. Percebam agora que não é possível efetuar a divisão por 3, mas eu posso efetuar a divisão por 5. Finalizam em 5 nos dois casos. 35 dividido por 5 é 7 e 25 dividido por 5 é 5. E neste caso aqui, a nossa intenção não é mais chegar em 1, é encontrar os números que dividem tanto o 420 quanto o 300. Tem algum número ainda que divide 7 e 5 igualmente? Não, neste caso 7 e 5 são primos entre si. Então, para encontrar o MDC entre o 420 e o 300, basta efetuarmos uma multiplicação dos números que utilizamos na divisão. Seria 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ao efetuarmos essa multiplicação, encontraremos o resultado do nosso MDC. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Isso quer dizer que eu consigo fazer 60 divisões com as bolas de 420 amarelas e 300 bolas verdes, onde nós teremos o seguinte: ficaremos atentos aqui a esse resultado final, que foi o número 7 e o número 5. Eu terei 60 grupinhos, 60 divisões, onde nós vamos ter 7 bolas amarelas e 5 bolas verdes, justamente porque o 5 veio do 300 e o 7 veio do 420. Como eu quero saber quantos alunos serão contemplados, se eu consigo fazer apenas 60 divisões, nós vamos ter um total, então, de 60 alunos contemplados, onde é o máximo e todos os sacos devem ser iguais, todas as divisões devem ser iguais. Exercício 4. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se no certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente mais uma vez? Onde simultaneamente é no mesmo tempo. Então nós temos o seguinte procedimento. Se uma luz ela pisca 15 vezes por minuto, quer dizer que em 1 minuto, que são 60 segundos, ao dividir pela quantidade de vezes que ela pisca 4 vezes, uma vez a cada 4 segundos. Passou 4 segundos, ela pisca uma vez. Passou mais 4 segundos, ela pisca outra vez e assim sucessivamente. Na segunda luz, nós temos que ela pisca 10 vezes por minuto. Então, seria 60 segundos divididos por 10. 60 dividido por 10 é exatamente 6 segundos. Ou seja, essa aqui pisca a cada 6 segundos. Passou 6 segundos, pisca de novo e assim sucessivamente. Então, se uma pisca a cada 4 segundos e outra pisca a cada 6 segundos, vamos então encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses dois valores, justamente para que eu possa conferir a qual tempo que elas vão piscar juntas novamente. Faremos então o MMC entre 4 e 6. No MMC, é necessário que seja divisível apenas um dos números, e começamos sempre pelo 2. O 4 dá para dividir por 2? Sim, pois é um número par. Resultado, 2. 6 dividido por 2, 3. Temos o 2 mais uma vez, que é divisível por 2. 2 por 2, 1. O 3, que não é divisível por 2, nós repetimos. E agora o 3 só é divisível por 3. 3 dividido por 3 é exatamente 1. Quando chegamos em 1 em todos os casos, finalizamos o nosso MMC. Lembrando a vocês que é diferente do MDC, que não é necessário chegar em 1. Efetuamos agora a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3 e teremos 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Isso quer dizer que a cada 12 segundos as luzes voltam a piscar ao mesmo tempo. Uma das formas que nós poderíamos fazer era encontrar os múltiplos de 4 e de 6. Essa seria a nossa segunda forma de resolução. Então, os múltiplos de 4, 4, 8, 12, 16 e assim
sucessivamente. Os múltiplos de 6, 6, 12, 18 e assim sucessivamente. Percebam que o primeiro múltiplo que repete no 4 e no 6 também é o número 12, que foi uma das formas que nós vimos no início da aula. Nós podemos sim encontrar o menor múltiplo através dos múltiplos de 4 e de 6 neste caso. Mas a forma mais adequada para utilizarmos seria o MDC, através dos números que são divisíveis para 4 e 6. Exercício 5. João e Maria estão brincando de pular corda. João pula a cada 4 segundos, enquanto Maria pula a cada 6 segundos. Se eles começarem a pular juntos agora, daqui a quantos segundos eles vão voltar a pular juntos mais ao mesmo tempo? Percebam que é semelhante à questão anterior. A diferença é que, neste caso, nós não precisamos efetuar uma transformação. Nós já podemos ir direto. Temos então que o João pula a cada 4 segundos e que Maria pula a cada 6 segundos. Basta efetuarmos mais uma vez o MMC entre 4 e 6. Dividimos por 2, pois ambos são pares, dará 2 e 3. Por 2 mais uma vez, que é apenas o 2 divisível por 2, que é 1. Repetimos o 3, que não é divisível. 3 só é divisível por 3, que terá resultado 1. Percebam que é semelhante ao caso anterior. Então, multiplicamos mais uma vez, 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Isso quer dizer que após 12 segundos, eles vão pular a corda juntos ao mesmo tempo. Finalizamos aqui a nossa aula sobre questões contextualizadas de MMC com uma questão de MDC, que nós fizemos a diferença. Agradeço aqui a atenção de todos vocês. Tchau e um abraço.